Olá, boa noite. Boa noite. Sessão do Supremo que julga o habeas corpus de Lula já dura 8 horas. Neste momento, quem vota é o ministro Marco Aurélio e o placar está em 5 votos contra 3 a favor do habeas corpus. Votação dos 11 ministros está prevista para invadir a madrugada. A tendência é que o ex-presidente Lula seja preso, já que foi condenado em segunda instância. Atos pró e contra o ex-presidente foram realizados em várias cidades. Forte esquema de segurança foi armado em Brasília e separou os grupos de manifestantes. Lula passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos, cercado de correligionários. Ele assiste em um telão a votação no STF. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos direto a Brasília, onde está sendo realizada a votação do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. A sessão já ultrapassa 8 horas. Quem fala agora é o ministro Marco Aurélio. O placar está 5-3 para negar o pedido de habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, do PT. Antes, o ministro Ricardo Lewandowski, indicado ao cargo pelo próprio Lula, iniciou a fala dele dizendo que a sessão foi um dia pragmático que vai entrar para a história da Suprema Corte. Segundo o ministro, o sagrado direito à liberdade foi colocado em um patamar inferior ao direito de propriedade. Neste momento, quem vota é o ministro Marco Aurélio. Vamos ouvir. Em uma obra que foi publicada no outono de 2006 pela editora Quartier Latin do Brasil, publicou essa editora. O primeiro a votar foi o relator da Lava Jato na corte, o ministro Edson Fachin. Ele foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, abriu a sessão à tarde por volta das 2h10. O plenário estava cheio, mas não lotado. Ela destacou a importância do julgamento de hoje. O rito que aqui tem início se repetindo tem a significação do Poder Judiciário cumprindo o seu papel que é insubstituível na democracia, a Constituição assim determina e este Supremo Tribunal Federal assim cumpre. Logo após, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, começou a falar. O voto dele durou 33 minutos. Logo no início, Fachin ressaltou que a decisão do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo só tem validade para o caso do petista e não pode virar paradigma para rediscutir a prisão em segunda instância. E disse concordar com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que funciona como a terceira instância do Judiciário, que no mês passado rejeitou o habeas corpus e permitiu a execução provisória da pena contra o ex-presidente, mesmo sendo cabíveis ainda recursos a cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte e, por expressa imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente. Durante o voto, o ministro refutou todas as ilegalidades apontadas pela defesa do ex-presidente Lula e negou o pedido de habeas corpus do petista. Ele destacou também que a corte não se rendeu aos anseios de punição a qualquer custo de parte da sociedade, tese difundida por advogados de Lula. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. É como voto. O ministro Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto e foi o segundo a analisar o habeas corpus de Lula. Ele votou a favor do ex-presidente e disse que o clamor das ruas não deve pautar as decisões. Em 2002, Gilmar Mendes foi indicado para o Supremo pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O ministro lembrou que passou a integrar o tribunal no governo FHC e disse que desde então nunca viu uma mídia tão opressiva e chantagista. Ele também afirmou que o atual quadro de intolerância no Brasil é culpa do PT. Creio que nós devemos muito desse quadro hoje de intolerância do país à prática que o PT desenvolveu ao longo dos anos. Quando eu me lembro, por exemplo, dos ataques que hoje se fazem nas ruas às pessoas, eu me lembro dos ataques que fizeram aqueles grevistas de São Paulo a Mário Covas, doente, com câncer.
E Zé Dirceu, líder, então disse: bem feito, vai apanhar nas ruas e nas urnas. Em 2016, o ministro foi a favor do cumprimento da pena depois do julgamento em segunda instância. Hoje ele mudou de posição e disse que é contra a onda de punitivismo. Eu não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquele. É injusto, é indigno para comigo. Porque eu fui a Bangu, eu fui a Pedrinhas, eu perambulei o Brasil todo. Não fiz isto por demagogia, isso teve resultado. Não é porque, agora tem amigos deles que estão sendo atingidos. Coisa nenhuma, não opero com esse critério. Não existe isto. Demagogia barata, populismo vulgar. Quando a gente analisa os casos da Lava Jato, que a prisão em segunda instância é uma balela, porque na maioria dos casos ela começa em primeiro grau como prisão provisória. O ministro falou que em crimes graves como homicídio e tráfico de drogas, há a possibilidade de se executar a pena após condenação em segundo grau. Depois de cerca de 1 hora e 15 minutos, Gilmar Mendes concedeu o habeas corpus a Lula e disse que o cumprimento da pena dele deveria ocorrer após julgamento do recurso pelo STJ. O ministro Alexandre de Moraes, indicado ao cargo pelo presidente Michel Temer, foi o terceiro a votar. Ele seguiu o voto do relator, contrário à concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula. Moraes invocou o histórico dos votos dos ministros que passaram nos últimos 30 anos pela Suprema Corte para defender a manutenção das prisões após condenações em segunda instância. Durante esse prazo de quase 30 anos, em 75% do período de vigência da Constituição de 88, prevaleceu, como prevalece no atual momento, prevaleceu a possibilidade da execução provisória. Da mesma forma, em 71% dos ministros desta Corte que atuaram desde 88 até hoje, são 34 no total, 71 ministros sempre foram favoráveis, 71% dos ministros foram favoráveis a esse posicionamento. 9 ministros, de 88 até hoje, de todos que atuaram, 9 ministros é que consagraram o posicionamento anterior, que vigeu durante 7 anos. E mesmo desses 9 ministros, 4 inicialmente adotavam a possibilidade de prisão, da execução provisória de prisão. Olha, obviamente, a interpretação constitucional, ela não é feita com base em estatísticas. A maioria, nem sempre, a posição da maioria é melhor do que a da minoria, mas é importante se colocar que não só seja quase 3/4 o tempo de vigência da Constituição, quase 3/4 dos ministros que compuseram e compõem essa corte desde 88, sempre defenderam a possibilidade de prisão, da possibilidade de execução provisória da pena em segunda instância. Como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal, é abusiva? Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. Mas não se pode, eu repito, e novamente, pedindo vênia às posições de contrário, entendo que não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem somente. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o quarto a votar. Ele também defendeu a prisão de Lula. Barroso foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou em seu voto o risco de se instituir a impunidade generalizada para salvar o ex-presidente Lula. Esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso
de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. Para ele, eventual mudança de entendimento sobre condenados em segunda instância poderia passar a mensagem de que o crime vai voltar a compensar, o que representaria um passo atrás muito largo para o país. Vamos voltar a ser muito parecidos com o que éramos antes. Um país feio e desonesto que dá os incentivos errados e extrai o pior das pessoas. Durante sua fala, o ministro ressaltou ainda que o desvio de recursos por agentes públicos traz efeitos fatais à população. Entre eles, as mortes em filas de hospitais e estradas mal conservadas. Por essas razões jurídicas, por essas razões empíricas e por essas razões pragmáticas, e porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela manutenção da jurisprudência. A ministra Rosa Weber foi a quinta a votar. A decisão dela era a mais esperada entre os 11 ministros, porque foi a única não declarada com antecedência, sendo seu voto o fiel da balança. Após uma longa fundamentação do voto, Rosa Weber foi contra a concessão de habeas corpus pedido pela defesa de Lula. A ministra foi indicada ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e substituiu a vaga deixada por Ellen Grace. Todos sabemos, com clareza meridiana, consagra o princípio da presunção de inocência. Isso ninguém nega. O princípio da presunção de inocência está lá e não vi uma voz dissonante a respeito. Estão situadas no termo final da aplicação desse princípio, o momento do trânsito em julgado, seu sentido e alcance, os pontos de candentes divergências, as disputas hermenêuticas que essa corte há, de alguma forma, em algum momento, resolver. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. É como voto, senhora presidente. Sexto ministro a votar, Luiz Fux, indicado ao cargo por Dilma Rousseff, também negou o habeas corpus a Lula e defendeu que o respeito à própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário. Ele também observou que a Suprema Corte deve respeitar a opinião pública ao gerar jurisprudência no tribunal. A jurisprudência há de refletir o sentimento constitucional do povo quanto à tese jurídica adotada num determinado momento histórico da vida em sociedade. O insulamento quanto às externalidades judiciais em relação à sociedade destinatária do julgado deslegitima a decisão judicial e o próprio Poder Judiciário, que, à semelhança dos demais poderes, também exerce a sua função em nome do povo e para o povo. A contramajoritariedade implementada ao sabor nos casos concretos retira do Poder Judiciário a sua legitimidade democrática, mercê de gerar alarmantes níveis de insatisfação popular conducentes à desobediência civil e autotutela, como se observou daquele exemplo das mães daquela cidade. Por fim, senhora presidente, eu concluo nessa última premissa, afirmando que o respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. De sorte, senhora presidente, que com essas breves razões eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator, o ministro Edson Fachin. O ministro Dias Toffoli, indicado ao cargo pelo próprio Lula, votou a favor de conceder o habeas corpus ao ex-presidente. O ministro disse ser a favor que a pena não seja executada até a decisão do STJ, a terceira instância. Realmente, os inúmeros recursos que a realidade nos mostra dentro do sistema jurídico
No sistema jurídico, com a emenda constitucional 45, o recurso extraordinário se objetivou, ele não é mais subjetivo, como já o fundamentei, e, portanto, a repercussão geral deu um caráter diferenciado ao recurso extraordinário, e daí, então, assentar, dentro de fatores de correção do próprio direito penal, processual penal, que a solução devida a ser aplicada ao caso é aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento no artigo 312. Mas aí é uma prisão de caráter cautelar. O ministro Ricardo Lewandowski, o oitavo a falar na sessão do STF, votou a favor do habeas corpus para o ex-presidente Lula. Segundo Lewandowski, que foi indicado pelo próprio Lula, o combate à corrupção não justifica flexibilizar a importante garantia da presunção de inocência, que deve ser defendida no sistema judiciário brasileiro. O ministro afirmou ainda que não existe em nenhum país civilizado do mundo a prisão automática. E a ilegalidade da prisão após condenação em segunda instância está na falta de fundamentação e motivação adequada das decisões. E agora vamos conversar ao vivo por telefone com o nosso comentarista de política, Josias de Souza, que está em Brasília. Boa noite, Josias. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Bom, a sessão do Supremo ainda não acabou. Evidentemente, é preciso aguardar a proclamação do resultado, mas já é possível afirmar com alguma margem de segurança que o pedido de Lula para não ser preso deve ser negado. O placar parcial é de 5-3 a favor da prisão de Lula. Está votando agora o ministro Marco Aurélio, que é contra a prisão em segunda instância. O placar vai a 5-4. Vota a seguir Celso de Mello, também contrário à prisão, vai ficar 5-5. E a última a votar, que é a ministra Carmen Lúcia, ela defende a execução da pena de Lula. Portanto, o placar deve ser de 6-5 contra Lula. Com isso, respeita-se a jurisprudência do Supremo, que em 2016 havia aprovado a regra que permite a prisão de condenados em segunda instância, como é o caso de Lula. Só foi possível chegar a esse resultado graças ao voto da ministra Rosa Weber, protagonista da sessão de hoje. Embora Rosa Weber seja contra a prisão em segunda instância, ela entende que a vontade da maioria deve ser respeitada. E como a decisão tomada pelo Supremo há 2 anos não foi modificada, Rosa Weber rejeitou o pedido de Lula, que está agora a um passo de ser encarcerado. Os responsáveis pela Lava Jato respiram aliviados, esperando que se confirme esse resultado. Mas o alívio é temporário. Continuam pendentes de julgamento no Supremo 2 ações que questionam a prisão em segunda instância. Cedo ou tarde, essas ações vão ter que ser julgadas e não está afastada a hipótese de o Supremo rever aquela decisão de 2016. Ou seja, Lula deve ser preso, mas não se sabe por quanto tempo. Seja como for, ainda que ele passasse um dia na cadeia, o fato teria contornos históricos, evidentemente. Nunca antes um ex-presidente foi parar atrás das grades. Então, confirmando-se o resultado do Supremo, o Brasil está prestes a testemunhar um fato histórico. Muito obrigado, Josias. Uma boa noite para você. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Aqui na Avenida Paulista também houve movimentação de grupos contra o pedido de habeas corpus de Lula. Aqui no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, um pequeno grupo de manifestantes se reuniu com bandeiras verde e amarelas e também com cartazes que pediam a volta do regime militar no Brasil. Esse grupo também era favorável à prisão do ex-presidente Lula. O grupo não chegou a fechar nenhuma faixa de trânsito da avenida e a manifestação foi bem tranquila. O que chamou a atenção por aqui foi a grande quantidade de policiais militares que estavam preparados para manifestações maiores. O ex-presidente Lula assistiu parte do julgamento no STF de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Ele passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos, onde está o repórter Luciano Penteado. Boa noite, Luciano. Juliana, boa noite. O ex-presidente Lula deixou a sede do sindicato por volta das 8h30 da noite e, segundo a assessoria de imprensa, ele acompanha a votação na sua própria residência, que também fica aqui em São Bernardo.
há informações de que um grupo de manifestantes faz um ato de apoio a Lula na frente do apartamento dele. Bem, Lula passou a tarde aqui na sede do sindicato, dentro de uma sala reservada junto com outras lideranças do PT, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff, vários governadores do PT e o ex-prefeito aqui da cidade, Luiz Marinho. Neste momento, muitos manifestantes já foram para casa, já deixaram o local, mas tem algumas pessoas que disseram que vão permanecer aqui até o final da votação lá no Supremo Tribunal Federal, independentemente do resultado, mesmo com a tendência aí de que o resultado indique a possibilidade de que Lula possa ser preso a qualquer momento. Voltamos ao estúdio. Valeu, Luciano. Boa noite. E logo após o voto contrário a Lula, proferido pela ministra Rosa Weber, o dirigente do MST, Alexandre Conceição, prometeu ocupar todos os prédios públicos e todas as terras com porrada, guerra e luta. Também em Brasília, grupos contrários e a favor do ex-presidente se concentraram na esplanada dos ministérios durante a tarde de hoje. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2.000 pessoas se reuniram hoje para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Distrito Federal. A chuva do começo da tarde atrapalhou a chegada dos manifestantes. Um número bem maior de pessoas era esperado pela equipe de segurança do governo, que montou um forte esquema de proteção. Vias foram interditadas e grades de contenção instaladas, impedindo a aproximação ao Supremo. A PM apreendeu vários cabos de madeira que estavam no porta-malas de um carro de manifestantes pró-Lula e também canivetes. Um grupo contrário ao petista conseguiu passar pela revista com fogos de artifício. As publicações no Twitter do general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, ainda repercutem. Em um evento no Rio, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que de 10-0, a chance do Brasil ter um golpe militar como o de 1964 é de -1. Raul Jungmann afirmou que as Forças Armadas são um ativo democrático no Brasil. O ministro defendeu o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que ontem publicou na rede social Twitter que nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Assegura à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. As publicações foram muito compartilhadas, mas receberam críticas por soarem como uma tentativa de pressionar o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula e uma ameaça à democracia brasileira. O Ministério da Defesa divulgou nota que diz que o comandante do Exército mantém a coerência e o equilíbrio demonstrados em toda a sua gestão e que manifesta sua preocupação com os valores e com o legado que querem deixar para as futuras gerações. É uma mensagem de confiança e estímulo à concórdia. Mesmo com os posicionamentos, a Procuradoria da República do Distrito Federal pediu que Silvio Luna se manifeste oficialmente sobre as publicações do comandante do Exército. Até agora, o presidente Michel Temer não falou diretamente sobre a questão, mas hoje aproveitou uma cerimônia no Palácio do Planalto para dizer que a democracia é o melhor dos regimes. O caso também repercutiu nas Forças Armadas. Hoje, o comandante da Aeronáutica, Nivaldo Luiz Rossato, afirmou em nota que nesses dias críticos para o país, nosso povo está polarizado, influenciado por diversos fatores. Por isso, é muito importante que nós, militares da ativa ou da reserva, integrantes das Forças Armadas, sigamos fielmente a Constituição sem nos empolgarmos a ponto de colocar nossas convicções pessoais acima daquelas das instituições. Um decreto federal de 2002, assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, prevê que é uma transgressão disciplinar a manifestação pública de um militar a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Segundo o texto, após um julgamento, 6 penas podem ser aplicadas, que vão desde a advertência até o licenciamento, ou seja, o afastamento do militar. Depois das publicações no Twitter, o general Vilas Boas não voltou a se manifestar. E agora o comentário de política com Bob Fernandes.
O Supremo Tribunal negou habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, que terá que cumprir pena de prisão, salvo excepcional recurso. Na véspera do julgamento, a tempo de pegar telejornal e manchetes, o comandante do Exército, Vilas Boas, tuitou: compartilhe o anseio de repúdio à impunidade. O general Vilas Boas é conterrâneo e amigo do general Etchegóin, chefe dos sistemas de inteligência e da presidência do Brasil. Etchegóin foi nomeado por e serve a Temer. Temer, acusado de corrupção pela terceira vez desde que presidente. Que repúdio os generais Vilas Boas e Etchegóin compartilharam publicamente a respeito disso. Para o julgamento sobre habeas corpus reduzido ao do Lula, o espetáculo pressão de sempre. Nas manchetes, magnificação. 100 cidades pedem a prisão de Lula. Gilmar Mendes é insuspeito de ser petista. Há pouco, no plenário, atribuiu ao PT as raízes da intolerância, mas, citando inclusive o nazismo, opinou: nunca vi mídia tão opressiva, até chantagista. Se fosse curvar a isso, melhor o Supremo deixar de existir. Véspera. Para atiçar a excitação, helicópteros voltaram a sobrevoar a Paulista. Aos manifestantes falta explicar. Onde estavam quando Temer torrava bilhões para se salvar na Câmara? Onde estavam quando dos 52 milhões nas malas do Gedel? Onde protestos contra a corrupção dos irmãos Friboi? Ou na corrida de 500 mil do Rocha Loures e ameaça de morte? Onde estão enquanto vendem pedaços do Brasil a troco de troco? Onde enquanto enterravam os roubos da merenda e metrô em São Paulo ou escondiam o Paulo Preto? A volta dos emudecidos às ruas. Em milhares de WhatsApps dos que convocavam, veio escrita e escancarada a confissão: ou você vai ou ele volta. Contra ele faltavam, por hora, votos. Por isso, o vale tudo. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Regina Volpato conta sobre sua vida e carreira no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã.